Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou técnica aqui do Núcleo do Telesaúde Bahia. Vou estar aqui hoje acompanhando, juntamente com a palestrante, essa web palestra de hoje. O tema é Tratamento Restaurador Atraumático em Odontologia, ATR. Nossa palestrante convidada é Fernanda Mamed. Ela é diretora da Ação Social da Associação Brasileira de Odontologia, especialista em odontopediatria, habilitada em analgesia inalatória e sedação consciente pela ABO, Bahia, e pela São Leopoldo Mandic, pós-graduada em cirurgia oral menor pelo Seno e CEPOV, né, Bahia. Então, desejamos a todos, né, uma excelente palestra e qualquer dúvida vocês podem ir compartilhando aqui conosco pelo bate-papo, tá bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, então. Eu sou Fernanda, como ela me apresentou, sou diretora de Ação Social da ABO Nacional e vamos falar um pouquinho sobre o tratamento restaurador atraumático, tá? Então, o que é o tratamento restaurador atraumático? Essa siglazinha aqui está em inglês, tá? E significa a Traumatic Restorative Treatment, que é o tratamento restaurador atraumático. Ela é uma abordagem de mínima intervenção que foi proposta para o controle da doença cárie especificamente, tá? Em populações que não tinham acesso e sempre associadas com ações preventivas. A gente vai discutir passo a passo dela e vamos falar também de toda a atuação dela, todo o histórico da proposta do tratamento restaurador traumático, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos primórdios da odontologia. Lá em 1700, época lá de Cabanilles, época de somente tratamento ligado à dor, alívio da dor especificamente. O dentista, ele era, na verdade, não era odontologista, não era o dentista em si, ele era a figura de tiradentes, de barbeiros que viviam nas praças e aliviavam a dor das pessoas que estavam lá com tratamento de exodontia, era mutilador especificamente. E isso aliviava as dores, tá? Olha a figura de tiradentes aqui, né? E isso era bastante comum. Com a evolução do tempo e com as práticas voltadas para alívio da dor, mais restabelecimento da função, as pessoas precisavam mastigar e tal. A evolução propunha do ensino que a gente começasse a trabalhar com a especialidade em si, em promover mesmo o restabelecimento da função. A gente começou a fazer as próteses, ó, como eram lindas, super trabalhadas, bem artística, né? E aí a gente restabelecia a função toda do paciente. Então, além tinha dor, procurava o dentista, já com a evolução, o Cabanilles começou a colocar no meio do ensino as especialidades e o dentista virou uma profissão de fato. A possibilidade de cirurgia e curativa aliviava a dor, tratava o paciente e restabelecia a função com toda essa parte. Lá para 1950, a gente está falando aí de um século inteiro, né? A gente saiu de um dentista que era exclusivamente, que ele era um técnico, ele não estudava especificamente, ele era só técnico, aliviava ali a dor, passou para a evolução, passamos a estudar, fazer parte da medicina em si, né? Evolução da medicina, do estudo da medicina. Passamos a conhecer especificamente sobre dente, sobre boca, sobre osso do dente. Então, a gente tinha um conhecimento específico sobre aquela área. Começa aí a especialidade em si, tá? E aí a gente tem aqui dor, dentista, o tratamento cirúrgico restaurador continuava, aliviava a dor, com um tratamento específico, agora sem muita mutilação, não chegava a tirar o dente, começamos a tratar canais, começamos a fazer periodontia,
restabelecia a função e o paciente continuava com o dente. Então, a gente começou a pensar em especialidades, tá? Então, até meados de 1990, o dentista começou a ter a visão preventiva em si. Aliviava a dor, restabelecia a função, mas tinha que evitar uma nova dor. Começou aquele pensamento de que a gente precisava promover a saúde em si e não só tirar aquela dor que o paciente tinha. Não era mais aquele tratamento específico, né, da doença em si. Tipo, doente procura o serviço. Não, a gente queria evitar que a pessoa ficasse doente, tá? E aí começou a era da promoção de saúde. Prevenção e promoção de saúde a partir de 1991, com pesquisas bastante na área, abordagem interceptativa, preventiva, a gente começa a buscar o controle das doenças bucais e nada mais importante do que a cárie como a doença bucal mais importante que a gente tem. E o ART surge nessa época, em 91, lá na África, na Tanzânia, Frank começa o estudo, na verdade, estabelece o estudo específico de que ele vinha tratando desde 80, lá na Holanda, ele é da Holanda, e aí ele começa, o nome dele é Joe Frank, foi ele que sugeriu o tratamento restaurador traumático em populações que não tinham acesso ao dentista e até então era apenas acesso à exodontia especificamente. Então, ele sugere esse tratamento específico, que a gente vai conhecer um pouquinho daqui a pouco, e começa a uma mudança na visão sobre o que é o tratamento da cárie e como a cárie pode ser abordada, tá? Em 94, a Organização Mundial de Saúde reconhece esse tratamento restaurador traumático como eficaz, como comprovado cientificamente e como um tratamento que vai favorecer a população e vai promover a saúde em si, tá? Em 95, especificamente, voltei um pouquinho aqui, pessoal. Em 95, especificamente, a OMS lança no Brasil o protocolo de ART, tá? Esse protocolo aqui, que a gente vai conhecer um pouquinho e que hoje a gente já trabalha bem embasado cientificamente com ele. Então, o que é o tratamento restaurador traumático? Nada mais é do que a remoção do tecido cariado apenas seletiva. É aquela remoção superficial do tecido que está bem amolecido, o tecido que está em lascas, ele fica, ele não é removido, então a gente evita bastante exposição pulpar. A gente só utiliza instrumentos manuais e utiliza material restaurador adesivo, tá? Assim, preferencialmente como um material de alta viscosidade, tá? E o RT, ele é sugerido para a gente paralisar a lesão de cárie em si e possibilitar uma recuperação do tecido secundário que ficou ali. Então, ele minimiza a lesão secundária relacionada com polpa, pulpite, evita tratamentos mais invasivos como capeamento pulpar direto, pulpotomias, tá? Então, o que é o tratamento restaurador traumático em si? Consiste em escavação do tecido cariado amolecido e infectado com instrumentos manuais, exclusivamente, preenchimento da porção dentinária remanescente com materiais adesivos que tenham capacidade de paralisar a lesão de cárie e minimizar o aparecimento de lesões secundárias. Esse tratamento precisa estar associado a ações preventivas em si, senão não vai ter se a gente não educar aquele paciente que foi tratado, a gente não consegue que ele tenha uma saúde mantida ao longo dos seus anos, tá? Então, precisa estar associado a ações secundárias ações específicas secundárias preventivas, tá? Qual é o objetivo específico do tratamento restaurador traumático? Uma atenção à promoção de saúde a comunidades carentes e subdesenvolvidas. Isso aqui foi no primórdio
né? Lá no iniciozinho, lá em 95, esse foi o objetivo específico, populações carentes que não tinham atenção em saúde específica com toda a saúde em si, que tratasse a boca como um órgão que é relacionado com o corpo inteiro, né? Então, essa população só procurava tratamento quando já estava com o problema instalado. Então, não queríamos isso. Então, esse é o objetivo específico. E um objetivo de mínima intervenção. A gente precisa parar lesões de cárie, que é vamos dizer assim, é uma lesão que interfere no organismo, que pode ir para todo o corpo, né? São bactérias que estão ali, então a gente não quer isso. E é uma doença considerada um problema social, né? Então a gente precisa ter essa mínima intervenção, paralisar a doença, promover o processo de remineralização do tecido e o controle da cárie em si. Quais são as vantagens do tratamento restaurador traumático? Ele dispensa o uso de anestesia, dispensa o uso de isolamento absoluto, dispensa materiais rotatórios, então a gente não vai precisar de energia para fazer esse tratamento, a gente não precisa especificamente de uma cadeira, a gente não precisa de um espaço odontológico específico, a gente pode fazer esse tratamento em qualquer lugar, sentado numa cadeira de plástico, em cima de uma mesa. Tem várias fotos que a gente vai mostrar aqui. Então, ele é literalmente atraumático, relacionado com instrumentos. A gente só usa instrumentais manuais nele. Existe também a técnica de restauração traumática modificada, que aí a gente já utiliza os instrumentais rotatórios, tá? Mas vamos nos ater aqui, como a gente está falando para o pessoal da atenção básica, vamos falar bastante, assim, especificamente sem os materiais rotatórios, quando a gente não precisa mesmo de um espaço específico de odontologia, tá? Mínima intervenção, que é o preparo cavitário, é desnecessário. Quanto mais tecido a gente preservar, melhor. Então, a gente não faz um preparo cavitário extenso. Na época lá que Black resolveu que ia fazer, que Black fez classe 1, classe 2, classe 3, preparos cavitários de acordo com Black, a gente não utiliza, a gente usa a extensão da cárie que está ali, tá? Então, a gente remove apenas dentina amolecida, infectada, preserva o máximo da estrutura dental e usa materiais adesivos, tá? Fator psicológico, muito melhor para adaptação comportamental, a criança não tem, ou o adulto não tem, a gente usa a técnica para os dois, para adulto e para criança, tá? Ela não tem nenhuma interferência de medo do motor, aquela zoadinha que ninguém consegue, que ninguém gosta, né? A gente não vai utilizar, então isso diminui a fobia bastante, já que a gente utiliza a técnica do fazer e mostrar sempre. Então, esse fator psicológico fica bem diminuído. A ausência de desconforto, porque com o material manual a gente consegue controlar, conversar com o paciente, se está acontecendo, se está doendo, se não está. A gente percebe nas reações físicas do paciente, se ele está sentindo dor, se ele não está. Então, diminui bastante. E a ausência de desconforto pelos instrumentais rotatórios, como eu já tinha falado. E fácil aplicabilidade. A gente pode aplicar em qualquer ambiente, não precisa especificamente de um consultório odontológico para a gente fazer. A gente utiliza o que a gente tem no momento, como a gente está, o que a gente precisa de cadeira, do instrumental manual e do material específico para restauração, tá? E isso diminui bastante o tempo operatório, o tempo de cadeira. A gente já elimina 2 etapas, que é a da anestesia, do isolamento, na verdade 3, que é o condicionamento também do paciente. Então, 3 etapas eliminadas, menor tempo operatório, tá? Aqui temos uma imagem de uma ação que aconteceu em um parque. Você vê que tem uma tenda do exército. Aqui a gente tem cadeiras e as crianças estão sendo tratadas em cima de macas, tá? Então, você vê que a gente consegue
fazer em qualquer lugar, inclusive em consultórios particulares. É uma técnica que hoje a gente utiliza bastante também, principalmente pela preservação do tecido e pela possibilidade de remineralização do tecido que estava doente, tá bom? Essa técnica de restauração traumática, ela é importante, ela visa realmente a preservação específica de um órgão do nosso corpo. O dente é um órgão. É como se a gente evoluísse, tipo, antigamente a cárie, a gente removia a cárie inteira, inclusive partes do dente que estavam rígidos, para que a gente não tivesse possibilidade de cárie no futuro. A cárie específica, deixa eu ver se tem mais uma. Peraí. Deixa eu passar aqui rapidinho, que aqui tem. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tirava toda essa parte escurecida e a gente tinha que restaurar todo esse dente aqui com a função e com a forma. O ART, especificamente, a gente não remove toda a parte escurecida, apenas a parte amolecida. O que está com lascas, ele é mantido. E isso significa que a gente passou a tratar o dente como um órgão que realmente é importante para o nosso organismo. Ele está ali, ele tem uma função específica. E eu comparo normalmente, na verdade eu não, né? Nosso professor Amparado compara essa evolução da odontologia, vendo a cárie especificamente como uma doença que precisa ser tratada de fato e não extinguida do dente, vamos dizer assim, como se a gente tivesse uma pneumonia e a gente tirasse o pulmão da gente, né? Um pulmão a gente tinha que jogar fora porque estava ali com bactérias. Já que o dente tem bactérias, a gente precisa que essa bactéria seja combatida de fato e não removido o dente, o órgão em si. Então, a gente combate a bactéria, cuida da bactéria e faz com que essa bactéria não tenha forças para provocar a doença de novo. Essa é a real visão do tratamento restaurador traumático, tá? Vou voltar. Então, a gente utiliza, sim, em consultórios particulares, tá bom? É bastante. E em saúde pública, então, nos postos de saúde, vocês que estão aí na ponta, precisam estar habilitados a fazer esse tipo de tratamento. Então, as indicações em dentes descidos, dentes permanentes, tá? Tanto permanentes quanto descidos, a gente tem total indicação. Sirlene está dizendo que está travando. Melhorou? Então, vamos lá. Dentes descidos, dentes permanentes, os dentes descidos com lesões de cárie sem alterações pulpares irreversíveis, tá? Então, ele não tem a lesão pulpar específica, não tem uma fístula, não tem nenhum sinal de doença pulpar irreversível, podemos fazer. Sem fístula, como eu falei, a parúlide, né? Doença periodontal ou mobilidade vinda da doença periodontal. Se for mobilidade por um trauma que tenha sido rápido ou mobilidade que seja pela risólise, a gente não precisa fazer, tá bom? Dentes permanentes com lesões de cárie também sem alterações pulpares. Lesões de cárie que permitam um bom vedamento. Isso é importante para os dentes permanentes, já que eles vão ficar o resto da vida. Superfície únicas a gente pode usar tanto em descidos e permanentes. De duas faces, quando a gente tem uma cárie mais extensa, a gente tem que tomar mais cuidado. Normalmente a gente protege com um hidróxido de cálcio, tá? Quando são lesões mais profundas. Então, aqui a gente tem indicação, tá vendo? Lesões de cáries em crianças bastante extensas. Aqui é uma criança que precisa não só do ART, mas também da promoção de saúde. São crianças específicas que a gente precisa estar atuando. Lesões mais extensas, profundas, mas que perfeitamente, dá para a gente conseguir fazer um ART, sim. Aqui também, lesões em regiões proximais e oclusais, dá para a gente fazer também. Quanto ao insucesso, quando é que a gente não vai usar esse tratamento, essa escolha de tratamento, né, essa decisão de tratamento? Quando o preparo cavitário for inadequado,
a gente, na verdade, assim, a gente não vai fazer um preparo cavitário, a gente vai fazer uma remoção ao redor. Eu tenho 2 fotos após que a gente vai olhar bem devagarzinho. Esse preparo cavitário não tem que ter a retenção, precisa ter como o material ficar retido lá dentro. Outra razão do insucesso é o material restaurador que a gente utiliza. Se ele não for manipulado direito, a gente precisa olhar o passo a passo do material, sempre ler a bula, né? E o operador precisa estar treinado para isso. Ele precisa ter a informação do que ele está fazendo, ele precisa ter habilidade na técnica, então vamos treinar um pouquinho para depois ir em si para a técnica. Então, essas são normalmente as razões dos insucessos e a gente precisa, de fato, tá sempre se atualizando mesmo, tá? A técnica, ela consiste primeiro na limpeza. Eu vou falar de uma por uma direitinho. Limpeza do hemiarco, a gente faz uma profilaxiazinha. Se a gente tiver num local que esteja fora da cadeira odontológica, a gente pega escova de dente e faz a limpeza do hemiarco inteiro, limpeza logo da boca, ensina a criança a fazer, já coloca aí a orientação de saúde bucal, chama a família, já mostra como é, tá bom? Um isolamento relativo, remoção do tecido cariado, lavagem e secagem, condicionamento ácido, que é controverso, a gente já tem estudos que não aplicamos mais o condicionamento ácido, então a gente elimina 2 etapas a mais aqui. Se a gente utilizar o condicionamento ácido, temos a lavagem e secagem rápida, inserção do material restaurador, compressão digital, ajuste oclusal e proteção do material restaurador. Vamos lá, um por um, tá? Então, a limpeza do hemiarco que a gente fez, isolamento relativo com rolinhos de algodão. Não tem rolinho de algodão, a gente pegamos uma pinça, tá? E faz o rolinho de algodão com a pinça. O material, a remoção do tecido cariado com uma cureta. É importante a gente ficar atento ao tamanho da cavidade com a cureta, tá vendo, gente? Então, quanto a cavidade for menor, a gente pode usar um escavador para abrir a cavidade mais. Sempre ter opções de curetas manuais. Olha o tamanho da lesão aqui. Isso aqui é uma imagem da professora Sandra, tá? E aqui a gente consegue remover sempre ao redor. Nunca a gente mexe lá no fundo, na parede pulpar, tá? Consegue remover toda a dentina infectada, amolecida. Percebam que aqui embaixo tem dentina amolecida. E a gente conseguiu fazer todo o... Ótimo. E aqui a gente consegue fazer toda a remoção com a ajuda do escavador. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá, né? Então, com o escavador, outra parte do escavador aqui. Não sei se dá para ver direito. Acho que dá, né? Pronto. Acho que dá para ver, né? Bom, então é um material cortante que a gente consegue remover e a gente consegue fazer toda essa remoção, tá? E aqui, ó, já com a dentina removida, todo preparado, bonitinho para receber o material. Então, a gente removeu, passamos para a lavagem e secagem. Com rolinho de algodão embebido na água, a gente molha, pega outro rolinho de algodão e seca essa extremidade. Teríamos o passo do condicionamento ácido, mas a gente tem uma tese de doutorado do Dr. Júlio Bassi de Santos, tá? Que a tese dele é a influência do condicionamento ácido prévio em esmalte, dentina e restaurações de cimento de ionômero de vidro. Ele testou tanto em esmalte rígido quanto cariado e dentina rígida e cariada. O cimento de ionômero de vidro convencional, especificamente. E ele fez 3 tipos de condicionamento. Com nada, passou da lavagem e secagem direto para a inserção do material, com ácido poliacrílico e com ácido fosfórico. E, incrivelmente, a tese dele viu que, as experiências, que com nada
se a gente não fizer condicionamento com nada, tem muito mais adesão do que se a gente fizer o condicionamento com ácido fosfórico ou poliacrílico, tá? Então, é uma tese que faz com que a gente repense nossas convicções e elimina aqui mais 2 etapas. Quando a gente está em campo, quanto menos etapas a gente tem, melhor para a gente agilizar o processo e melhora o nosso sucesso. Então, a gente passa para a inserção do material. Pó e líquido, a gente tem 2 tipos de materiais. Pó e líquido ou a cápsula, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem também. Sempre a gente deve olhar as instruções, certo? Sempre vem as instruções bonitinhas, tá? Então, dá pra gente olhar direitinho. Aqui tem como a gente faz. Sempre eles colocam todos os passos, o passo a passo, bonitinho, como você deve fazer. É bom a gente seguir. Lembrando que o condicionamento ácido agora é dispensável. Temos o líquido. Sempre a gente dispensa a primeira gotinha, porque normalmente ela tem ar. Então, a gente dispensa a primeira gotinha. E o vidro, sempre o vidro na perpendicular, sempre 90 graus em relação ao papelzinho que a gente vai manipular. O vidrinho do pó com o medidor que já vem nele, tá bom? A gente coloca a proporção sempre de 1 para 1, isso é convencional nos ionômeros. 1 gotinha de líquido para uma medida de pó. A gente faz toda a manipulação do material e já insere imediatamente, tá? O ionômero de vidro, ele fica em fio para a gente fazer a inserção, tá? Depois da inserção, a gente faz uma leve compressão digital para que o material promova todo o vedamento, certo? Essa inserção, gente, pode ser tanto com uma espátula de inserção e se caso a gente tenha no nosso serviço um aplicador, uma seringa de aplicação, melhor, tá? Se não tiver, tem como fazer do mesmo jeito. Isso eu tô falando do pó e líquido. Vou voltar para a gente falar um pouco da cápsula. Então, a compressão digital, ela veda melhor, fica super ajustado. E após essa vedação, a gente faz o ajuste oclusal. A gente pode fazer o ajuste oclusal com o escavador, tá? E com a curetinha também. Menorzinha, e a gente vai fazendo todo o ajuste oclusal. Após isso, temos a proteção do material restaurador, que pode ser com uma base de unha, pode ser com vernizes, pode ser com o adesivo e pode ser com a vaselina, tá bom? A gente bota lá. Se for com o adesivo, lembra que precisa polimerizar, então precisa ser em um lugar que tenha energia, tá certo? Vou voltar um pouquinho só para a gente falar do material da cápsula. A cápsula normalmente, deixa eu abrir aqui, ela vem com toda as instruções e a cápsula é assim, tá? Dá para ver aí direitinho? Estão vendo? É sim, o papacará ainda é utilizado também, tá? Essa cápsula, vocês veem, ó, que ela normalmente está com isso aqui. Ela precisa do amalgamador para ela ser manipulada. 10 segundos 15 segundos no amalgamador, depois a gente remove e coloca ela no aplicador específico. Ela precisa do aplicador, tá? E segue os mesmos passos, compressão digital, ajuste oclusal e proteção do material restaurador, certo? Qual a importância dessa técnica especificamente? Tanto a ABO nacional, quanto a ABO da Odontopediatria, quanto a Organização Mundial de Saúde, reconhecem a técnica de ART como fundamental para o controle da cárie, tá bom? Ela é bastante
utilizada com a promoção de saúde em diversas comunidades. A gente consegue ir para a comunidade especificamente e não trazer a comunidade até a gente. Então, isso aumenta bastante o acesso da população. Também reconhece a necessidade dos estudos em lesões mais profundas, que têm um comprometimento pulpar. Reconhece a maior necessidade do treinamento do profissional, do operador que vai fazer a técnica especificamente. A técnica de fácil aceitação, todo mundo é uma técnica que não precisa ter uma especialidade específica, apenas um treinamento. Ela une o tratamento curativo e o preventivo e é uma técnica de baixo custo, principalmente por a gente não tem necessidade de estar num ambiente odontológico específico. Então aqui, a gente faz em cima de uma mesa, numa cadeira de praia, tá? Então assim, é bastante abrangente, a gente consegue aplicar a técnica em qualquer lugar mesmo. Numa cadeira, tá? Várias macas aqui sendo colocadas em prática. Mais aqui, mesas em escola, tá vendo? Junta duas mesas e coloca a criança em cima. O adulto pode sentar na cadeira e fazer. Duas crianças sendo tratadas ao mesmo tempo, por um e por outro. A gente coloca elas em valete, como falava antigamente. Não sei se fala ainda hoje. Mais uma. Sempre associadas à promoção de saúde, ensinando a criança o que ela precisa fazer, porque de nada adianta a gente tratar uma doença sem mostrar como é que ela pode ser prevenida. Aqui, ó, em um lugar embaixo de uma árvore, a gente consegue fazer isso. Associada à conscientização de meio ambiente, sempre tá. A gente consegue levar a população todas as propostas relacionadas, tá? E é isso, pessoal. Não há remédio que faça efeito sem que primeiro se restabeleça a dignidade humana, tá bom? Essa é uma frase do Dr. Paulo Prata, ele é fundador do Hospital do Amor em Barretos e ele está sempre falando sobre isso, que não adianta a gente ter um remédio se a gente não tem a conscientização do paciente em si. Quero só frisar mais um pouquinho que o tratamento restaurador traumático, ele é definitivo, ele não é um tratamento temporário, e a gente tem diversas bibliografias que comprovam isso. A gente tem uma que tem acompanhamento de 5 anos, tem outra que tem uns acompanhamentos de 6 anos, então podem procurar que tem diversas referências bibliográficas relacionadas a isso, tá? Vamos às dúvidas? Não aumenta. Fazer uma limpeza com líquido do CIV antes da inserção do cimento aumenta a adesão? Não, eu falei um pouquinho lá sobre o trabalho de Dr. Júlio, e ele fala exatamente isso, que a limpeza com o líquido, com nenhum tipo de condicionamento, aumenta a adesão, mesmo que a gente tenha a camada de Schmidt, né, mas a lavagem e a secagem específica com água mesmo foi o que mais deu resultado. Ah, tá. O papacari ainda é utilizado, sim, é a remoção química do material, tá? Ele é utilizado, sim, temos diversos artigos, doutora Sandra Quever, doutora, Sandra Calil, tá? Tem milhões de trabalhos e é utilizado, sim, a remoção química. Mais especificamente na técnica de ART, a gente utiliza apenas a remoção manual mesmo, não tem a necessidade de usar um material químico para remover, tá? O papel da vaselina na proteção das cineres e embebição é o mesmo do adesivo, esmalte incolor, ou não se utiliza mais? É o mesmo papel, tá? A cineres mesmo e embebição mesmo, que o material de ionômero de vidro fica com 24 horas no mínimo de expansão e adesividade, tá? Então é o mesmo.
É proteção mesmo do material. A resistência do cimento de ionômero de vidro é menor do que a resina, depois podemos restaurar com resina. A resistência não é menor, depende do cimento de ionômero de vidro que você vai usar. E para a técnica de RT, a gente recomenda que seja o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade para que ele penetre de fato na cavidade e vede sim. Se for feita todas as etapas como o fabricante prega, ele tem uma alta resistência sim. Mas podemos restaurar com resina após, tá? Sem necessidade, mas podemos. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Vocês têm alguma questão que queiram colocar? Alguma dificuldade que vocês têm na assistência aí, na ponta? Querem tirar alguma dúvida? Tô olhando aqui o bate-papo pra gente. Tô vendo aqui nas indicações, refere retenção nas cáries. Passe 3, tem alguma experiência? Se a gente fizer o preparo cavitário, como deve ser feito, com retenção, assim, o que a gente tem experiência é de que consegue fazer toda a restauração e consegue ficar. Tipo assim, não fica caindo toda hora, tá? Mesmo que seja em classe 3, como eu mostrei aqui, tá? Oi? A cárie em limite camelodentínário é retirada com sucesso com instrumentais apenas? Sim, é retirada com sucesso. Como eu te falei, a gente vai remover o tecido amolecido. Aquele tecido mais endurecido e que já sai em lascas, fica lá, porque ele consegue ser remineralizado com o flúor, tá bom? É como se a gente tivesse assim, se a gente se ferisse, tivesse um ferimento e fica a cicatriz, é a mesma coisa, tá? O dente se regenera, se remineraliza. Isso, o cascãozinho. Mais alguma questão, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Deixa eu tirar aqui, né? Eu estou à disposição de vocês. Quem precisar, quem quiser falar mais sobre o assunto, tá? Estamos à disposição. Nossa próxima web palestra. E estamos juntos, tá? Se vocês precisarem, estamos aí. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma atividade. Gostaríamos de agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco, né? Se por acaso posteriormente surgir alguma dúvida a respeito desse tema, a condução, vocês podem se cadastrar no nosso site e solicitar a teleconsultoria, que nós temos uma equipe aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, profissionais da atenção básica. Aproveito e convido a todos para a nossa próxima web palestra, dia 27/9, quinta-feira. Na terça-feira nós não teremos web palestra, somente na quinta. E na quarta-feira nós teremos um mini curso para uso da plataforma do Telesaúde Bahia. Então, você ainda que não sabe utilizar a nossa plataforma, não se cadastrou ainda no nosso site, aproveite quarta-feira, dia 26, nesse mesmo horário, às 14h30, para aprender a manusear a nossa plataforma. Então, nossa próxima web palestra é a interpretação básica do exame de ECG, né? O nosso palestrante é o Dr. Ângelo Castro Lima, onde ele irá ensinar sinais básicos do ECG, onde o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, quem estiver realizando o exame, poderá visualizar se o paciente está em um quadro de risco, uma situação de risco, tá bom?
Uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Muito obrigada.